A partir de agora, vocês estão sendo gravados. Bom dia. Iremos agora começar mais uma aula de Crisma. E hoje o tema da aula será a vida pública de Jesus, parte 1. Iremos dividir essa aula em duas partes. Até o Sermão da Montanha, né? Vamos lá, de Jesus, do seu batismo até o Sermão da Montanha. E depois, a segunda aula, a gente vai falar do Pai Nosso até a Santa Ceia, certo? Fiz essa divisão para ficar melhor, para ficar mais uniforme os conteúdos. E nós vamos falar então da vida pública de Jesus. Na aula passada, nós estávamos refletindo sobre a vida de Jesus, mas falando da sua mãe, a Virgem Maria. Falamos sobre bastante coisa sobre o mistério da Virgem Maria. E através dela, que é pura, imaculada, Deus escolheu que a partir dele viesse Jesus Cristo. A partir dela viesse Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando a gente parou na última aula, ele era uma criança de 12 anos. Uma criança de 12 anos. E o último termo que nós usamos na última aula era: em tudo Jesus era-lhes submisso. Então Jesus, ele viveu dos 12 até os 30, são 18 anos que não se tem notícias de Jesus na Bíblia, certo? São 18 anos que Jesus na Bíblia não será citado. A gente não está escrito na Bíblia como que foi a adolescência de Jesus. Não está escrito na Bíblia como que foi a morte de José, porque quando Jesus retorna na Sagrada Escritura, ele já vai estar com 30 anos e sua mãe viúva, Maria, estará viúva de José. E não mostra na Bíblia quando que José morreu. Ou seja, Jesus ele viveu uma vida oculta, certo? Uma vida oculta, uma vida escondida. Vivendo uma vida normal, gente. Uma vida normal. Então, vamos começar a leitura da aula de hoje, para que a gente reflita, já começa a refletir. O primeiro ponto. Quem anota no caderno, já anota essa frase assim: Jesus era uma pessoa normal. Jesus era humano. Ele por ser um ser sem pecado, ele poderia escolher, ele poderia ter a questão de não sentir dor, a questão de não ficar doente, mas Jesus, ele escolhe ser humano perfeitamente como nós, exceto no pecado. Exceto no pecado, ele sofria. Jesus, ele poderia ter uma unha encravada e doía. Ele poderia ter uma indigestão. Jesus, ele era uma pessoa como qualquer outra, exceto no pecado. Exceto no pecado. Por que que Jesus Cristo fez isso? Porque ele quis se encarnar na nossa humanidade, para que, assumindo toda a nossa humanidade, ele pudesse salvar toda a nossa humanidade. Aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Certo? E como a nossa humanidade está inteira decaída, ele assume inteira a nossa humanidade. Jesus, ele vai ter tristezas. Jesus, ele vai sentir a dor da traição. Jesus vai chorar a morte de um amigo. Jesus, ele é humano. É claro que
ele faz parte da divindade, ele é Deus. Mas quem vê Jesus aqui no ano de 30 depois de Cristo, né? Que quando Jesus nasce, quem vê Jesus vê um homem, vê um homem. E porque ele é um homem. Mas Jesus, ele é Deus ou ele é homem, gente? Contém pegadinha nessa pergunta. Jesus, ele é Deus ou homem? Contei altas doses de pegadinha. Mas não tem problema em responder errado, que nós estamos aqui para aprender. O que vocês acham? Ele veio como homem? Quem acha o contrário? Nós temos aqui o que a gente chama de mistério da união hipostática, né? Um nome técnico, né? Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele não é tipo meio Deus, meio homem, tipo Hércules, que é semideus, né? Não. Ele também não é um homem com alma divina. Não, ele é 100% homem e 100% Deus. A sua humanidade é divina e a sua divindade é humana. Ou seja, Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é os dois. E 100% plenamente Deus e 100% plenamente homem. Só que neste mundo, a sua parte divina foi ocultada. A parte divina de Jesus Cristo foi ocultada. Por quê? Porque senão as pessoas não creriam em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo viesse mostrando a sua divindade, as pessoas não teriam fé. As pessoas acreditariam porque viu. Jesus, ele vai dizer numa passagem: Tomé, tu acreditastes porque você viu. Feliz aqueles que nunca me viram, mas acreditaste que eu sou Deus, né? Que acreditastes em mim. Então, Jesus Cristo, ele vem como homem, primeiro, ele oculta sua divindade neste mundo, primeiro, para que, assumindo a nossa humanidade, ele possa nos salvar. E segundo, para que nós tenhamos fé que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então vamos iniciar a leitura Vida Pública de Jesus, aula 1. Tamir e Sônia, decidem entre vocês. Vamos lá. Pode iniciar, Tamir. Tá, a vida pública de Jesus Cristo. Na última aula, estudamos a vida de Maria Santíssima e a infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Após o nascimento em Belém, a fuga para o Egito e retorno a Nazaré, o episódio do encontro no templo. Os evangelhos permanecem quase silenciosos sobre os anos seguintes de sua vida. Sabemos que Jesus viveu aproximadamente 30 anos em Nazaré, trabalhando junto de São José e vivendo em perfeita obediência à Virgem Maria. Esses anos ocultos possuem um profundo significado espiritual. O Filho de Deus santificou a vida familiar, o trabalho cotidiano e as realidades comuns da existência humana. Como ensina o catecismo, a vida oculta de Nazaré permite a todos entrar em comunhão com Jesus pelos caminhos mais ordinários da vida humana. Após 30 anos de preparação silenciosa, inicia-se a vida pública de Cristo. Em aproximadamente 3 anos, Jesus anunciará o reino de Deus, chamará os homens à conversão, instituirá a igreja, realizará milagres, ensinará as verdades eternas e preparará a humanidade para a obra da redenção. Toda a vida pública de Jesus possui um objetivo central: revelar o Pai e salvar os homens. Então vamos lá. Jesus, ele vai ficar 18 anos sem notícia na Bíblia, vivendo como um carpinteiro, né? Jesus era conhecido, hoje nós conhecemos Jesus como Messias e Salvador. Em Nazaré, é o melhor marceneiro carpinteiro que tem. José
e Jesus, a carpintaria de Nazaré. As pessoas conheciam Jesus por consertar cadeira, mesa, fazer objetos de madeira, né? E isso, ninguém imaginava que aquele carpinteiro que estava ali fazendo uma mesa, uma cadeira, era o Salvador. Quem poderia imaginar isso, né? Que aquele homem pobre, né? Que Jesus também ele era um homem pobre, vivia numa casa simples, humilde, né? A casa onde Jesus viveu, né? A casa da Virgem Maria está lá na Itália, na cidade de Oviedo, né? Depois vocês podem botam lá a foto no grupo, alguém. A casa da Virgem Maria que está na Itália. Pesquisa assim no Google que já vai aparecer, né? Aí vocês podem ver onde que Jesus viveu, certo? Um lugar tão pobre, tão simples, tão humilde, numa carpintaria, que com certeza o que eles ganhavam ali era o suficiente apenas para sobreviver. Por que que Cristo ele não começa a sua missão antes? Por que que ele já não começa desde a infância, desde a adolescência? A igreja reflete que Cristo quis, antes de sair salvando o mundo, ele quis viver a experiência de ser numa família. Viveu com seu pai, viveu com a sua mãe, e Cristo então santificou a vida familiar. Então, antes de a gente sair em missão para o mundo, Cristo ele vem nos ensinar que a nossa primeira missão é dentro da nossa casa. Vocês estão entendendo? Antes de eu ser um missionário, antes de eu ser uma pessoa que vai ir de nação em nação, de porta em porta, de algoritmo em algoritmo, né? Porque hoje na internet a gente pode alcançar qualquer país com uma câmera, né? Pensamos o seguinte: nossa primeira missão é com o nosso lar, é com a nossa casa. Então, Jesus Cristo, ele santifica a vida familiar, ele vive como família, ele tem pai, ele tem mãe e ele trabalha, ele santifica o trabalho. Não existe cristão vagabundo, pelo amor de Deus, Jesus Cristo era trabalhador, certo? Eu sei que tem pessoas que estão desempregadas, mas tipo, tem gente que não trabalha porque não quer, certo? E fala assim, eu vou viver da providência, eu vou viver de missão. Não é assim que funciona. São Paulo apóstolo vai dizer, aquele que não trabalha, que não coma. Jesus Cristo santifica o trabalho, diz que o ser humano deve trabalhar. Para quê? Para sustentar a sua família. Mas mais do que isso, santificar a vida doméstica. Jesus Cristo, antes de ir à sua vida pública, ele faz com que a sua casa em Nazaré se torne uma igreja doméstica, certo? Um lugar onde Maria, José, enquanto ele estava vivo, né, e Jesus formavam uma comunidade de amor. Lá eles se amavam. E foi aí que Jesus aprendeu tudo que ele vai falar nessa aula, tudo que ele vai falar na sua vida. Onde será que Jesus aprendeu, além de Deus Pai, claro que o Espírito Santo que ilumina Jesus Cristo neste mundo, que dá para ele a sabedoria, a fonte, mas aonde que ele vai aprender também as coisas que ele vai falar? Perdoar os inimigos, amar o próximo. Onde que ele vai aprender tudo isso na prática? Onde que ele vai ver a fonte disso? Na sua casa, com Maria e José. Na sua casa, com Maria e José, Jesus viu o exemplo de tudo que ele vai pregar. O exemplo humano. E por isso, quem humanizou, quem trouxe a parte humana de Jesus foi a sua família. Certo? Maria trouxe para Jesus a carne que ele vai habitar como ser humano. José ensinou Jesus a trabalhar, a fazer as carpintarias, mas também ensinou a ele a lei, ensinou a ele os profetas. Vejam só, pessoal. Então, Jesus, quando ele completa 30 anos de idade, aí sim, ele começa a ir para a sua missão. Certo? Ele começa a ir para a sua missão. Mas antes de ele ir para a missão, o que ele fez? Ele santificou o seu lar. Não adianta você ir para a missão se sua casa está destruída. Arruma tua casa primeiro,
e depois vá em missão, certo? Ah, mas não dá para arrumar a minha casa. Então, que a sua missão seja arrumar a sua casa, certo? Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, recebeu a visita de um homem que disse para ela, eu tô parafraseando, não sei se a frase é exatamente assim, tá? Madre, qual é o segredo para a paz mundial? Ela falou, o mundo alcançará a paz mundial quando cada homem ir para a sua casa e amar a sua família. Se todas as pessoas no mundo fizessem isso, fossem para casa e amassem a sua família, a paz mundial seria alcançada. Então, mais ou menos isso. Jesus, ele amou a sua família e assim Jesus amará toda a sua humanidade e porque toda a sua humanidade tornará também sua família, né? Batismo de Jesus no Jordão, manifestação da Trindade. O batismo de Jesus no Jordão, a manifestação da Santíssima Trindade. Só um minuto, mãe. Vocês estão vendo que aqui tem as passagens do Evangelho, tá? Mateus 3:17, 3, versículos 13 a 17, Marcos capítulo 1, 9 a 11, Lucas capítulo 3, 21 a 22, tudo está nessas passagens da Bíblia que vocês devem, eu falo devem, porque vocês devem fazer isso, ver todas as passagens que a gente coloca nos textos, tá, gente? Porque senão não dá tempo. Não dá tempo de a gente ficar lendo passagem por passagem, né? Porque em tese a gente teria que ler a Bíblia toda com vocês, certo? Em tese. Mas aí a gente teria que fazer uma catequese de 4 anos. Vocês estão a fim de esperar 4 anos para Crisma? Então vocês façam um favor e estudem um pouco por fora também, tá, gente? Ajuda a gente. Leiam essas passagens, certo? Leiam, não precisa ler a Bíblia toda, mas leiam as passagens que estão nos textos da catequese. Ah, eu não li nenhuma. Volta lá, vocês têm todos os textos, obviamente, vocês vão lendo, né? Vão lendo e vai fixando, né, os conhecimentos. Porque a minha palavra e da Sônia vai passar, mas a palavra de Deus, essa não passa. Continue. O início da vida pública de Jesus é marcado por seu batismo no Rio Jordão, pelas mãos de São João Batista. João pregava um batismo de penitência para a remissão dos pecados e chamava o povo à conversão. Contudo, quando Jesus se apresenta para ser batizado, João reconhece sua santidade e exclama: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus não precisava receber o batismo, pois era sem pecado. Entretanto, quis submeter-se a ele para manifestar sua solidariedade com os pecadores e inaugurar publicamente sua missão redentora. O catecismo ensina: o início da vida pública de Jesus é o seu batismo por João no Jordão. Está no SIC 535. E ainda, pelo seu batismo, Jesus aceita e inaugura sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores. Neste momento, ocorre uma manifestação visível da Santíssima Trindade. O Filho está presente nas águas do Jordão. O Espírito Santo desce sob a forma de pomba. E o Pai proclama do céu: Este é o meu Filho amado, em quem ponho a minha afeição. Santo Agostinho comenta: o Senhor quis ser batizado não para ser purificado, mas para santificar as águas que serviriam ao batismo dos cristãos. Agostinho, Sermões, Sermão 51. O batismo de Cristo prefigura nosso próprio batismo, pelo qual nos tornamos filhos adotivos de Deus e recebemos a graça santificante. Então, Jesus, ele tinha um primo. Quem é que se recorda? Eu quero que vocês mandem um joinha para mim, se vocês se recordam, da visita de Maria, sua prima Isabel, na última aula. Que Maria visitou sua prima, que idosa, que estava grávida. Elas, então, quem não lembra, vá lá e veja a aula de novo. Porque tem que lembrar disso, tá, gente? Essa questão, Isabel,
estava grávida de João Batista. Então, aqui, Jesus e João Batista são primos, né? São parentes, são irmãos. Para os judeus, primo, irmão, é tudo a mesma coisa, né? Então, são irmãos de família, são primos. E João, quando ele cresce, os seus pais morrem muito rápido, obviamente, porque os dois já eram idosos. Quando Joaquim quanto Zacarias e Isabel morreram, os pais de São João virou um eremita. Ele foi para o deserto, ele se vestia com pele de camelo, ele comia grilo com mel silvestre, né? E vivia uma vida de extrema penitência, de negação de si mesmo. E ele recebeu uma missão de Deus, João Batista. A missão que Deus entregou a João Batista foi de preparar o povo ali da região para reconhecerem Jesus. Então, João Batista ele é chamado de precursor, ou seja, aquele que vem anunciar antes do Messias. E João Batista, como precursor, começou a pregar um batismo de conversão. Ele pregava que o Messias viria, e todos aqueles que fossem aceitar o Messias deveriam, então, mergulhar nas águas do rio como símbolo da purificação e do arrependimento. Então, o povo de Israel, eles estavam sob um domínio pesado do Império Romano. O Império Romano estava ali oprimindo, cobrando altos impostos, fazendo com que eles sofressem. E todo mundo queria que o Messias viesse para libertar o povo do Império Romano. E chega João pregando de maneira exemplar, né? Porque o que não falta nessa época é pregador. Os fariseus pregam, mas eles pregam hipocritamente. Os fariseus são os religiosos da época, né? Eles usam roupas chiques e eles fazem uma pregação hipócrita, né? Então, João, ele convence porque ele faz uma pregação com autoridade, uma pregação sincera. E ele faz uma pregação anunciando que vai vir do Messias. E uma multidão de pessoas se batiza com João e pede o arrependimento com João. E um dia Jesus, ele aparece. Agora imagina, João, ele fala assim, virá o Messias virá. E quando João percebe, o Messias está na fila para ser batizado. E, meu Deus do céu, João, ele fica assim, quando ele vê Jesus na fila, como se ele fosse um pecador qualquer, João vai perguntar assim para Jesus, o que tu tá fazendo aqui? Ele anuncia, pessoal, ele é o Messias. Ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele, em vez de falar, sou eu mesmo, tá, gente, me siga. Não, o que Jesus vai fazer? Eu também quero ser batizado. E João vai falar o óbvio. Eu é que devo ser batizado por ti. E tu que vens a mim? João falou, eu que devo ser batizado por você, Jesus. Não eu te batizar. Só que Jesus insistiu e Jesus foi batizado. Aí a gente pergunta, por que Jesus ele recebe um batismo? E o catecismo, ele diz que Jesus, ao ser batizado, ele diz que o batismo é o início da vida do cristão, né? A Igreja Católica vai dizer que após o batismo, Jesus inicia a sua vida pública. Assim como nós, quando somos batizados, iniciamos a nossa vida de cristão. Segundo, pelo batismo, Jesus aceita ser contado no número dos pecadores. Jesus, ele não é pecador, mas como só os pecadores precisam de batismo, ele se faz pequeno ao nosso tamanho. Jesus não é um Deus que se agiganta para cima de nós, mas é um Deus que se abaixa e se faz como nós. Vocês estão entendendo? Jesus é um Deus que se abaixa e se faz como nós. E por isso, por assumir tudo que é nosso, exceto o pecado, ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, porque ele passou por tudo que nós passamos, exceto o pecado. Todos os sofrimentos
Porque diz aqui, ó, pelo seu batismo, Jesus aceita inaugurar sua missão de servo sofredor. Jesus, ele sentiu na sua pele todas, exceto o pecado, mas ele sentiu toda a dor, toda a depressão, toda a ansiedade, tudo aquilo que te atormenta, Jesus sofreu na sua pele. Para quê? Para que isso que você sofra, isso que você sofre, não seja maior do que a graça de Cristo de poder curar e libertar disso. Não existe doença, não existe situação, não existe nada que Cristo não possa curar, porque Cristo passou por tudo. Agora, por que Cristo não me cura? Por que Cristo não me liberta? Às vezes, a gente precisa entender uma coisa. Se eu ser curado de uma certa situação, eu serei uma pessoa melhor ou pior? Se eu ficar rico, se eu receber todas as graças que eu pedi, eu vou ser uma pessoa santa ou eu vou perder minha alma? Então tem pessoas que não podem receber aquilo que pedem, porque senão elas não vão chegar no céu, porque elas vão se perder numa vaidade, numa ganância, em alguma coisa. Mas tudo aquilo que a gente pede a Deus e é concedido, se Deus concede é porque isso é bom para nós. E se Deus não concede, é porque é melhor a gente não ter. Ou às vezes, Deus apenas demora, porque cada graça tem um tempo em específico para acontecer. Se você ser curado de uma doença em um certo tempo pode ser ruim para você, e ser curado de uma doença em um tempo posterior pode ser melhor para você. A questão é que quem entende desses mistérios não somos nós, é Deus, né? Outro motivo que Jesus se batiza é para dar o exemplo a nós. Se até o próprio Cristo se batizou e ele não precisava, ele e a sua mãe santíssima, né? Jesus e Maria são os dois únicos que não precisam de batismo no mundo. O resto é tudo pecador. E por ser pecador precisa de batismo. Mas se Jesus ele vai e se batiza, é para dizer que todos devem ser batizados. Se até ele se batizou, então por que você não? Vai dizer uma passagem da Escritura: não é o servo maior que o Senhor. Se nós que somos servos não somos maiores que nosso Senhor Jesus, se Jesus se batizou, quem sou eu para não me batizar? E quem sou eu para negar o batismo a alguém? Pense nos filhos, pense nas crianças. Seus filhos todos são batizados? Quem é pai aqui, mãe? Não precisa me responder, tá bom? Mas seus filhos já têm o batismo? Se não, por quê? Quem somos nós para negar essa graça? Mas ao mesmo tempo, quando nós batizamos o nosso filho, nossa filha, eu batizei os meus 2 filhos com 15 dias de vida. Certo? Sem festa, sem churrasco, sem padrinho que vem de longe, não. Minha mãe sabe, né? O batismo do José Paulo foi num sábado, meio-dia, e nem tinha nem. Oi? O José tinha 10 dias. O José tinha 10 dias e não tinha nem música. Deus mandou um franciscano com violão que tocou pra gente, assim, foi tudo providencial. E a gente foi pra casa com fome, porque não tinha nada aberto para comer no dia. Mas o que importa é a graça. Meu filho foi batizado. A minha filha foi batizada numa quinta-feira à noite. Uma quinta-feira à noite, numa missa no tempo do Advento. Porque eu não quis esperar. Porque quando eu faço isso, eu fui João Batista para minha filha. Eu fui João Batista para o meu filho. Eu trouxe o batismo para ele. Não teve festa. Aqui a festa é no céu. É claro, se você puder fazer uma festa, tem condição financeira, faça, né? Faça. Eu não liguei para isso. Eu não liguei para isso. Assim também o meu casamento, com 5 mil reais eu resolvi tudo. Tudo furo grau. Mas o que importa é que hoje eu sou casado. O que importa é que hoje eu sou casado. Festona, com dinheiro, eu quero um palácio. Vai casar nunca. Ou vai começar a vida de casado como? Endividado, né? Pagando 10 anos pagando um casamento. Não, o que importa é a graça. Jesus, ele era um homem simples.
Repito, mas se você tiver condição, faça. Né? Mas se você não tiver condição, não impeça que questões financeiras adiem aquilo que não tem preço, que é a graça de Deus. Aquilo que não tem preço, que é a graça de Deus, nós devemos buscar como prioridade, porque diz a Sagrada Escritura: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Precisamos aprender a viver como Jesus viveu. E o último motivo que Cristo foi batizado, já que Cristo não precisa ser batizado, ele se batiza para que as águas sejam purificadas. Ou seja, depois que Cristo foi purificado, o elemento água foi purificado em Cristo. Significa que qualquer água pode batizar qualquer pessoa a partir de então. Então, todas as águas do mundo foram santificadas em Cristo naquele momento. No batismo, a água significa a graça de Deus, ela nos purifica. Já que Cristo não pode ser purificado porque ele é o dono de toda a graça, quem foi purificado foi a água, né? Então, o elemento água, ele foi purificado. Portanto, como o elemento água ele foi purificado, qualquer água pode batizar. Então, você poderia, por exemplo, numa situação de emergência, e tem alguém que é sem batismo, um acidente, alguma coisa, você pode pegar uma garrafa de água e perguntar para a pessoa: você tem batismo? Você quer ser batizada? E a pessoa fala sim, e você vai lá e batiza. Diego, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E pronto, você batizou a pessoa. Mas não foi com água benta, não foi, não. Qualquer água serve. Água do mar pode também. Só não pode perder a essência de água. Não pode ser suco, refri, né? Tem que ser água, né? Então, todas as águas do mundo se tornaram um sacramental para o batismo. Olha que bonito. Então, pelo batismo de Jesus, e isso que quem diz é Santo Agostinho. O Senhor quis ser batizado não para ser purificado, mas para santificar as águas que serviriam ao batismo dos cristãos, né? Porque eu não teria esse pensamento lindo, né? Eu não chegaria a essa conclusão, mas os santos doutores da igreja chegaram. Então, o batismo de Jesus inicia a sua vida. E agora Jesus vai começar a pregar, a libertar, certo? Ainda não. Olha o que Jesus vai fazer antes de começar a sua missão. Jesus, ele vai para o deserto. Peraí, mãe, deixa eu só responder a Paula. Nenhum sacramento, Paula, isso serve para qualquer sacramento, tá? Nenhum sacramento depende da santidade do ministro. Por exemplo, um padre, vou dar um exemplo extremo, um padre ladrão que pega e rouba a paróquia, que é um pecador desgraçado, se ele falar isto é meu corpo, isto é meu sangue, acontece o sacramento. Porque não é ele que faz, ele é o instrumento que ele está fazendo por Cristo. A mesma coisa. Se em caso de emergência, e deixa eu só colocar uma coisa aqui, pessoal. Você só pode batizar alguém em caso de emergência. Em caso de não emergência, é na igreja, diácono e padre, ok? Diácono e padre. Mas em caso de emergência, qualquer um pode batizar. E mais, Paula, não só um pecador, como uma pessoa que não crê em Deus. Ela pode batizar. É só ela ter a intenção no coração de fazer aquilo que a igreja quer fazer, que é batizar. Então, tipo assim, teve casos assim que o cara tava. Casos assim, que você tá lá numa cadeia, você vai morrer, tá tendo uma rebelião. Aí você pede pra pessoa: me batiza, por favor. Ah, mas eu não creio em Deus. Não, mas me batiza, por favor. É só você falar essas palavras e você me desejar que isso aconteça. Se a pessoa fazer isso, a pessoa pode ser nem cristã. O batismo vale, porque quem faz o batismo é Cristo. Nós somos instrumentos. Entendeu? Então não depende da nossa santidade. Porque se fosse vou falar uma coisa aqui que é grave. Se a validade dos sacramentos dependesse da santidade dos ministros, a gente estava lascado. Não ia ter quase sacramento nesse mundo. Certo?
não ia ter quase sacramento, porque a gente é muito pecador. Pensa o seguinte, a gente é muito pecador. Então vamos lá, vamos continuar. Eu respondi sua dúvida, Paula? Muito obrigado. Vamos lá, mãe. Peraí, Felipe. Eu queria ressaltar que o batismo é uma coisa assim tão importante na vida do cristão, que quando o Felipe nasceu, eu fiz uma promessa, mas não uma promessa de agradecimento. Nós alugamos o ônibus e levamos todos os parentes para o batismo do Felipe, porque a gente fez como se fosse um evento de agradecimento a Deus pela vida dele, e parecia que a gente já sabia que ia dar certo, e deu. Que veio ao mundo uma pessoa que proclama Deus, e a gente estava profetizando o que iria acontecer no caminho do Felipe, uma pessoa que ia servir a Deus. Então, eu acho assim, desde quando a gente batiza a criança com a nossa fé de cristão, Deus vai abençoando mais ainda. E eu fui batizado na onde, mãe? Na Aparecida do Norte. Fui batizado lá na casa da manhinha, né? Eu fui batizado lá. E uma graça, no dia 17 de setembro de 1995, eu nasci para Deus. Obrigado, mãe. Obrigado. Eu tinha quantos meses? Eu tinha 7 meses. No assim, mais alto grau da fofura. Eu tinha 7 meses quando eu nasci para Deus, quando o Felipe velho morreu e nasceu o Felipe novo. E eu pergunto para vocês, você lembra o dia que você nasceu para Deus? Vocês que são batizados, você lembra o dia que você nasceu para Deus? Você lembra o dia do seu batismo? Certo? Normalmente essas informações a gente passa a gente vai ter uma aula dos 7 sacramentos, né? Que a gente vai falar, né, dos sacramentos todos. Mas já adiantando esse gostinho, o batismo ele deveria ser comemorado mais que o nosso aniversário natalício. Dia 17 de setembro eu tinha que roupa de festa, santa missa, restaurante, bolo. Eu falo isso porque às vezes eu me esqueço, né? Eu tenho que me exortar aqui, né? Eu me esqueço, a gente tinha que celebrar o nosso batismo, certo? Celebrar, porque no dia 10 de fevereiro, o dia que eu nasci, de 95, eu nasci um pecador, preso nas garras do Satanás, no pecado original. Mas no dia 17 de setembro, lá em Aparecida do Norte, o pecado, eu fui livre da culpa original e eu recebi o Espírito Santo, né? E aqui uma coisa importante, quando Jesus ele é batizado, uma pomba vem do céu, pousa sobre Jesus Cristo, e uma voz do alto proclama: eis o meu filho amado, escutai o que ele diz. Quando nós somos batizados, irmãos e irmãs, quando nós somos batizados, o Senhor vem a nós e diz: eis o meu filho, a minha filha amada. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Deus nos adota no batismo. Deus nos adota no batismo. Olha a graça que é você ser batizado. Para quem vai se batizar, olha a graça que você vai receber. É um presente de Deus. É o que importa, gente. Que adianta você ser um bilionário, ter iate, mansão e você não ser batizado? O que adianta? Certo? E Jesus diz: aquele que não renascer na água e no espírito não herdará o reino de Deus. Ou seja, só pode entrar no céu quem for batizado. Mas eu só vou aprofundar essas questões e as exceções a essa regra quando a gente for falar do sacramento do batismo em aula própria, né? Senão a gente vai ficar aqui o dia todo. Vamos lá. Bodas de Caná. Maria inaugura a vida pública de Jesus. Após o início de sua missão, Jesus participa de um casamento na cidade de Caná da Galileia. Durante a festa, falta vinho para os noivos. Maria percebe a necessidade antes mesmo que alguém a manifeste. Dirigindo-se a Jesus, diz: eles não têm mais vinho. Embora responda que sua hora ainda não havia chegado, Jesus atende ao pedido de sua mãe. Maria então dirige-se aos serventes e pronuncia aqueles que são suas últimas palavras registradas no Evangelho.
fazei tudo o que ele vos disser. O catecismo ensina. No limiar de sua vida pública, Jesus realiza o seu primeiro sinal, a pedido de sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento. E também, o Evangelho revela-nos como Maria ora e intercede na fé. Em Canaã, a Mãe de Deus roga ao seu filho pelas necessidades do banquete de bodas. A Igreja vê neste acontecimento uma manifestação da missão maternal de Maria. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, mas Deus quis associar Maria à obra da salvação de modo singular. O Concílio Vaticano II ensina. A missão maternal de Maria para com os homens de modo algum obscurece ou diminui a única mediação de Cristo, mas manifesta a sua eficácia. Por isso, a Igreja chama Nossa Senhora de medianeira de todas as graças, pois todas as graças procedem de Cristo e Maria participa de sua distribuição por vontade divina. São Bernardo de Claraval escreve: tal é a vontade de Deus que tudo recebamos por Maria. O sermão sobre o aqueduto. O milagre de Canaã também simboliza a transformação que Cristo deseja realizar em nossas almas, assim como transformou água em vinho, pode transformar o pecado em sangue. Maria continua apontando para seu filho e repetindo aos cristãos de todos os tempos: fazei tudo o que ele vos disser. Muito bem, aqui vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus. Como eu falei para vocês, Jesus Cristo era humano. E o que os humanos gostam de fazer? Se divertir. Ou vocês pensavam que Jesus ficava assim um dia todo, ó? Jesus ficava lá o dia todo, só orando, só orando. Não, Jesus ele ia pra festa, tomava uns vinhos, né? Jesus era humano. Beber é pecado, gente? Pergunta honesta. Beber é pecado? Se beber fosse pecado, Jesus não bebia, mas Jesus bebia vinho. O que é pecado é o quê? A embriaguez. Pecado é você beber e dirigir, né? Porque você pode colocar a vida de alguém em risco, certo? Você beber uma taça de vinho, você beber uma cerveja, agora você começa a perder o juízo, melhor não beber. Se você tem genética ruim, a família tem alcoólatras, melhor não beber. Certo? Porque o alcoolismo ele pode vir por genética, entendeu? Ou seja, cada um faça o seu discernimento. Agora, em si mesmo, a bebida alcoólica, ela não é pecado. Ficar bêbado é. E Jesus, ele bebia. Bebia vinho, ele ia para as festas. Inclusive, aqui ele foi para uma festa de casamento. Ele tinha, significa que o quê? Jesus tinha amigos. Certo? Jesus, ele não era uma pessoa sozinha. Ele tinha pessoas que o amavam e convidou ele e a mãe dele para a festa. E a festa de casamento dos judeus é 7 dias de festa. Casou é 7 dias. Sabe por que 7 dias? Porque, vamos lá, não tem ônibus, bilhete único, metrô, carro. Então as pessoas vinham lá do raio que o parta, os parentes que vinham lá do onde Judas perdoou as botas. E eles chegavam para quê? Para ficar 1 hora de festa e depois ir todo mundo embora de novo? Não, já que chegou, é 7 dias de festa. Eles dormem, acordam, né? Vai recomeçando a festa, vai dormindo, acordando, recomeçando a festa. E todo mundo traz. Todo mundo vem e traz comida, mas o vinho que é o principal, para os judeus, o vinho significa a alegria, né? O vinho quem proporciona é os noivos. 7 dias de festa, o vinho acabou ali mais ou menos no 4º dia, vamos dizer assim. 3º, 4º dia. E os serventes, os servos que estavam ali, os garçons, né? Que estavam ali vou falar em linguagens modernas, o pessoal do buffet falou, vixe, acabou o vinho, mano.
E quando acaba o vinho, para os judeus, é tipo uma vergonha, sabe? Tipo, caraca, não fizeram a conta direito, nossa, que vergonha. Eles iam ficar, esse casal ia ficar mal falado por toda a vida deles. E sabe quem é que estava ali observando a preocupação dos garçons? A Virgem Maria, Nossa Senhora, ela estava ali, tá acontecendo alguma coisa. Você vê o olhar de mãe, né? A mãe tem um olhar atento, né? As mulheres, e principalmente, são muito observadoras. Os homens não percebem nada, né? Os homens tá lá e as mulheres percebem tudo que tá acontecendo ao redor, né? Principalmente ali, né? Essa coisa da natureza feminina, né? De observar e cuidar, né? E a Virgem Maria observou e ela falou assim no ouvidinho de Jesus: Filho, ele que foi, mãe? Então, né? Eu acho que acabou o vinho, hein? Aí ele: Ah, problema deles, né? Eu tô convidado, né? Eu tô aqui, né? Aí ela falou: Filho, você entendeu que acabou o vinho? Aí Jesus ele vai dizer: O que que eu tenho a ver com isso? Ela falou: Filho, você entendeu que acabou o vinho, né? Aí, aí Jesus falou: Ah, tá bom, mãe, já entendi. Os servos vieram e Maria chegou, chamou os garçons, né? Falar em linguagem moderna, os servos, né? Os garçons. Falou: Tá vendo esse aqui? Esse aqui é meu filho. Fazei tudo o que ele vos disser. Depois deste momento, Maria não diz mais nada na Bíblia. Maria vai aparecer em outros momentos, mas ela não vai dizer mais nada. O que nós entendemos? Que essa é o último desejo de Maria para nós. O que? Fazer tudo o que Jesus falar. Fazer tudo o que Jesus disser. Fazei tudo o que ele vos disser é as últimas palavras pronunciadas pela boca de Maria na Bíblia. É o testamento de Maria. Fazer tudo o que Jesus quiser. Fazer tudo o que Jesus disser. E Jesus, então, manda os servos encherem 7 talhas de água. E essas águas eram águas de purificação. Detalhe, essas águas eram águas que o pessoal lavou pé, lavou mão, água que era não própria para beber. Imagina você beber a água que o cara lavou o pé. E Jesus enche até o talo, água suja. E Jesus colocou as mãos nessas talhas. E depois mandou pro garçom falar: prova aí. Aí o garçom: credo, eu tô mandando provar. Aí o garçom provou: é vinho, que delícia. E mandou pro mestre Sala, que é o chefe dos garçons, o maître, né? Vamos na linguagem, o maître. Ele bebeu assim e o cara chegou assim no noivo e falou: Você é diferente, você é o cara, hein? O noivo sem entender nada, por quê? Todo mundo serve o vinho pior. E você vem servir o melhor agora. Todo mundo serve o pior, todo mundo serve o melhor vinho antes, né? Para que as pessoas vão bebendo, depois vai se embriagando. E depois que todo mundo já tá pra lá de Bagdá, vai dando o vinho pior, né? Tipo, todo mundo começa bebendo Skol e Brahma e termina tomando Glacial, né? É tipo assim, né? A lógica. Mas não, qual que foi a sacada de Jesus? Qual que foi a sacada do Mestre Sala? Você serviu um vinho que era bom e deixou um melhor ainda pro final. O noivo, sem entender nada, ninguém entendeu nada, quando foi perceber, Jesus Cristo tinha transformado água em vinho e salvou a reputação, o casamento, a alegria. Ou seja, agora a gente vai começar a tirar lições espirituais disso. Primeiro, o primeiro milagre de Jesus é salvar um casamento. Quer simbolismo maior que isso? Jesus, ele nasceu numa família e o primeiro milagre dele é salvar um casamento. Jesus, ele quer, através disso, mostrar que o vinho que é a alegria, que a alegria nunca pode faltar nos matrimônios e os casamentos, entendeu? Quem é casado, quem vai casar, deve entender que a vida de casado é uma vida que tem que ser feliz. Mas qual é o segredo da felicidade? Qual é esse vinho? É Cristo.
É Cristo que traz esse milagre. É Cristo que transforma a vida do casal. É Cristo que transforma uma situação de dificuldade, de humilhação, em uma situação de glorificação. E Cristo, ele faz isso por intercessão de quem? Da sua mãe. Segundo ponto espiritual que nós meditamos aqui. A Virgem Maria é intercessora. A Virgem Maria é intercessora. Intercedeu pelos noivos. E detalhe, os noivos nem pediram. Ela viu e intercedeu. Assim a Virgem Maria olha para você. E você não, às vezes não precisa nem pedir, mas ela intercede por você mesmo assim, porque você é filho dela. Isso é tão bonito. A Virgem Maria intercede por você. Não só intercede por você, como ela ainda dá dica: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui nós entendemos que Maria é medianeira das graças. Medianeira. O que significa? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, por Cristo, a nossa humanidade foi resgatada. E Deus ligou a nossa humanidade à divindade de Deus, que foi separada pelo pecado de Adão e Eva. Certo? Mas nas graças que Cristo concede a nós, Maria é uma distribuidora das graças. Ou seja, Cristo dá a graça e Maria distribui para os filhos, sendo uma medianeira, uma intercessora que roga por nós. Que roga por nós. E onde que aí o protestante vai perguntar: onde que está escrito que Maria é intercessora? Ela intercedeu nas bodas de Caná. Ora, vai dizer a carta de São Paulo apóstolo: nem a dor, nem a tristeza, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Se Maria amava Cristo, intercedia por nós, ainda em vida, nessa vida terrena, imagina no céu. No céu ela faz ainda mais. No céu ela faz ainda mais. Então a Virgem Maria é intercessora. E é medianeira, não mediadora, porque mediadora é só Jesus Cristo. Ela é distribuidora das graças. E isso é muito bonito. A missão maternal de Maria com os homens de modo algum obscurece a mediação de Cristo. Quando Maria ela intercede, quando nós recorremos a Nossa Senhora, de forma alguma nós estamos diminuindo Jesus. E isso quem vai dizer é o documento Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II. E é por isso que a igreja chama Nossa Senhora de medianeira de todas as graças, pois todas as graças procedem de Cristo e Maria participa de sua distribuição por vontade divina. As graças são concedidas por Cristo e Maria distribui. E isso vai dizer São Bernardo de Claraval: tal é a vontade de Deus, que tudo recebamos por Maria. Então, todas as graças que nós recebemos na nossa vida e que iremos receber, quem distribui até nós é a Virgem Maria. Por quê? Pergunta para Deus, porque ele quis assim. Mas nós podemos ter algumas pistas. Cristo veio ao mundo através de Maria, e todas as graças de Cristo que chegam até nós, se Cristo veio por Maria, as graças também que veio de Cristo vêm por Maria também. Certo? Porque Deus escolheu ela para ser a escada, né, que liga o céu à terra, né? E essa escada significa o quê? Que Cristo veio por ela. E ela abriu então as portas do céu para nós. Amém, gente? Vamos trocar de sala? Vamos lá trocar de sala.
Estamos aqui de volta. Bom, gente, eu percebi que nós esquecemos de ler um tópico aqui antes das bodas de Caná. A gente leu as bodas de Caná e esqueceu de ler as tentações de Jesus no deserto, né? Comemos bola aqui, tá? Mas não tem problema. A gente fala também sobre isso. Eu vou ler rapidamente esse tópico. Eu mesmo vou ler, tá? Que é as tentações no deserto de Jesus. Era para ler antes da boda de Caná, mas a gente acabou lendo a boda de Caná antes. Mas não tem problema, porque a ordem dos fatores não altera o resultado do produto, né? Que é aprender sobre Cristo e sua doutrina, certo? Apesar que, como o historiador, ele sempre fica meio assim, agoniado quando as coisas não estão, né, em ordem cronológica, né? Mas a gente aprende, né? Ó, peraí. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguém para entrar? Todos entraram. Acho que todos entraram. Muito bem. Diz assim: tentações no deserto, o novo Adão vence Satanás. Jesus, o novo Adão vence Satanás. Após o batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejua durante 40 dias e 40 noites. Ali enfrenta tentações de Satanás. Catecismo em cima. Jesus é o novo Adão, que permaneceu fiel, onde o primeiro sucumbiu à tentação. Enquanto Adão caiu no paraíso, Cristo vence no deserto. Enquanto Israel murmurou durante 40 anos, Jesus permanece fiel durante 40 dias. São Gregório Magno afirma: nosso Redentor quis ser tentado para ensinar-nos a vencer as tentações. As tentações de Cristo nos recordam que a vida cristã é um combate espiritual contra o pecado, o mundo e o demônio. Então vamos lá. Antes de Jesus ir para as bodas de Caná até, né? Jesus, ele foi ao deserto. Ele foi batizado, foi ao deserto. No deserto, ele foi jejuar. E tudo que Cristo faz, ele não precisa fazer. Jesus, por exemplo, Jesus precisava ser batizado? Sim ou não? Jesus precisava morrer na cruz para nos salvar? Não. Se ele quisesse, furava uma gotinha de sangue, já serviria para nos salvar. Jesus precisava demonstrar que ele é Deus fazendo milagre para as pessoas? Jesus não precisa provar nada a ninguém, meu Deus do céu, porque ele é Deus. Jesus não precisa provar nada a ninguém. Mas tudo que Jesus passa em sua humanidade, tem um objetivo: nos ensinar o que devemos fazer em nossas vidas. Jesus, ele está dando aula, ele está sendo mestre, ele está sendo rabi, né? No The Chosen, eu acho engraçado que a tradução, o pessoal chama Jesus de professor. Eu amo isso. Jesus é professor, ele está nos ensinando. E quando ele vai para o deserto, e a gente falou bastante de deserto lá na aula de Moisés, né? De Noé, de Moisés, né? Olha Jesus aqui no deserto de novo. Deserto, recolhimento. Jesus, ele está fazendo um retiro, né? Jesus está se retirando. Antes de ele começar a pregar, antes de ele começar a falar, ele está se retirando. E ali ele vai fazer jejum. Jesus precisa fazer jejum para ser santo? Porque qual que é o objetivo do jejum? Segundo a igreja, o jejum ele é para fortalecer a alma, para que a alma controle a concupiscência do corpo. E Jesus tem concupiscência no corpo? Jesus, ele tem pecado? Ele tem vontades de fazer coisas erradas? Não, Jesus é santo, santo dos santos, 1000 vezes santos, Deus eterno.
Mas por que então ele vai fazer jejum se ele não precisa? E aí eu pergunto, por que a gente que precisa fazer jejum a gente não faz, né? E ele que não precisa está fazendo. Porque é justamente isso, porque Jesus quer nos ensinar. Jesus quer nos ensinar aquilo que é preciso para que nós fujamos de tudo aquilo que é mal, tentação, e nos salvemos. Então Jesus, quando ele está sendo se retirou para o deserto para orar e jejuar, dizendo que nós temos que ter uma vida de oração e de vez em quando um jejum. Agora, como que nós devemos jejuar, gente? A igreja pede 2 vezes ao ano obrigatório. A igreja é muito mãe, né? Muito mãe. A gente só é obrigado a jejuar 2 vezes ao ano. Na sexta santa e na quarta de cinzas. Sexta Santa e Quarta de Cinzas. Mais detalhes sobre isso na nossa aula Os 5 Mandamentos da Igreja, né? Mas nós podemos fazer mais jejuns ao longo do ano se quiser. Tem religiosos que fazem toda semana, né? Mas aí é porque eles são pessoas que não têm família, eles não são casados, então eles vivem ali a vida religiosa, eles têm um clima mais propício para isso. Mas devemos orar todos os dias. Orar é todos os dias. Jejuar pelo menos 2 vezes ao ano, nas datas obrigatórias, e seja generoso, jejue mais vezes também. O que o jejum e a oração nos fortalecem? No combate contra o demônio. O combate contra o demônio. Jesus, ele entra no deserto e o demônio aparece para ele. Jesus estava 40 dias jejuando, sem comer nem beber água, certo? 40 dias de sede e de fome. Claro, ele, uma condição especial, consegue aguentar isso. Mas vamos dizer, você está lá 3 dias a pão e água jejuando, aí aparece o Satanás para você e diz: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E Jesus, ele responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás leva ele para o alto dos montes e diz: vejam esse mundo, vejam os templos, mostrando todos os reinados, riquezas da terra, tudo é meu, eu posso te dar se você se dobrar diante de mim. E Jesus Cristo vai dizer: Satanás, para trás, não tentarás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus disse: se joga desse monte para baixo, que os anjos vão te buscar, vão te pegar, né? E Jesus Cristo responde todas as artimanhas do Satanás com a palavra de Deus. E o interessante nessa passagem que Satanás, ele vai falando, citando a Bíblia, citando passagens bíblicas, para dizer que Lúcifer e Satanás conhecem a Bíblia. Que conhecer a Bíblia não é um atestado de santidade, porque Satanás conhece a Bíblia de cabo a rabo e usa para o mal. Quantas pessoas conhecem a Bíblia e usam a Bíblia para o mal? Certo? Quantas pessoas que usam a palavra de Deus como Satanás está usando para tentar as pessoas a fazer pecados? Por isso que Jesus Cristo, ele responde com a palavra de Deus e depois Satanás vai embora. O que nós tiramos como lições espirituais disso? Primeiro, Jesus é o novo Adão. Adão caiu no paraíso. Adão caiu no paraíso. Jesus Cristo permaneceu fiel no deserto. O deserto é o contrário do paraíso. Certo? O paraíso é um lugar de muito alimento, água fresca, sombra. E ali Adão caiu. E Jesus perseverou aonde? No deserto, na sequidão, na tentação diabólica, na onde a vida e as chances de você perseverar são mais difíceis. Para dizer que a nossa vida é um deserto. E que é nessa vida que é um deserto cheio de dificuldades que nós temos que sim perseverar aqui. E nosso Redentor, a afirmação Gregório Magno,
quis ser tentado para ensinar-nos como vencer as tentações através do jejum e da oração. Está sendo tentado? Satanás está falando, desiste da igreja. Larga a catequese. Satanás está dizendo, não vai na missa domingo. Satanás está dizendo, abandona a sua família. Trai a sua esposa. Satanás está dizendo, rouba no seu emprego. Passa a perna nas pessoas. Seja desonesto. Satanás está dizendo, mente. E você vai dizer para Satanás, retira-te daqui. Pois não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui nós aprendemos com Jesus Cristo que se nós estamos vigilantes e orantes, Satanás pode até nos tentar, mas ele não conseguirá. Ele não conseguirá. Inspirado nesse episódio, São Bento vai escrever: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o da grão guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É a oração de São Bento, que é inspirado nessa passagem de Jesus no deserto. O que Jesus fez? Retira-te, Satanás. A gente nunca deve dar ouvidos ao que Satanás vai dizer, porque nós somos fracos, né? Então, como que nós resistimos à tentação? Oração e, se preciso, também jejum. Jesus anuncia o reino de Deus. Tá fechado o microfone. Jesus anuncia o reino de Deus. A mensagem central da pregação de Jesus pode ser resumida nessas palavras: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. O reino de Deus não é um reino político ou terreno. Trata-se do governo de Deus sobre os corações e da presença salvadora de Cristo no mundo. O Catecismo ensina: o reino de Deus está presente na pessoa de Cristo. São Cirilo de Alexandria afirma: Cristo é o próprio reino, porque nele reina plenamente a divindade. Comentário Evangelho de Lucas. A entrada neste reino exige fé, conversão e perseverança. Então Jesus Cristo, ao sair do deserto, vai lá nas bodas de Caná, vai acontecer tudo o que aconteceu, e ele vai ficar com uma certa fama, né? E uma coisa interessante que eu não falei das bodas de Caná, eu vou falar agora. Quando Maria pede para ele fazer um milagre, Jesus ele vai dizer: mulher, a minha hora ainda não chegou. Mas Maria dá um empurrãozinho, né? Chegou sim, vai, né? Vai agora, né? E ele começa, né? Maria inaugura a vida pública de Jesus, e depois desse pequeno milagre que ele faz, o pessoal fala: esse carpinteiro é diferente, né? Nossa. E Jesus ele começa a pregar, ele começa a sair. E vamos imaginar ele fazendo a sua malinha, né? E falando: mamãe, eu vou. Nos vemos por aí, mas principalmente nos veremos no alto da cruz. Porque Jesus e Maria sabiam de que morte eles iria acontecer, né? Maria, quando ela inicia a vida pública de Jesus, ela lembra das palavras de Simeão que a gente viu na última aula. Enquanto a ti, mulher, uma espada de dor transpassará a sua alma. Maria, você faria que o seu filho saísse de casa sabendo que ele vai morrer? Você, mãe, faria seu filho sair de casa sabendo que ele vai morrer? Você não faria, vamos esperar mais um ano. Não, mais um ano. Não, Maria, ela fazia a vontade de Deus e ela queria que a vontade de Deus fosse feita imediatamente. E Jesus também. Então, Jesus sai para pregar. E a primeira pregação que Jesus faz é nesses termos. Marcos 1,15. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. E qual vai ser o primeiro pedido de Jesus? Fazei penitência e crede no Evangelho. E Jesus ele está dizendo o seguinte:
O reino de Deus está próximo. Ele está falando para aquele povo que está ali ouvindo ele que uma nova realidade vai chegar. Mas o que os judeus esperavam? Um reino político, certo? A restauração do trono de Davi, né? Infelizmente aqui nessa catequese não deu para falar de Davi, certo? Que é muita coisa, não deu para falar de Jeremias, não deu para falar de Salomão. Então vocês leiam a Bíblia, né? Mas o reino de Davi, Davi que prefigura a vinda o reino de Cristo, né? Foi o rei mais importante da história de Israel. E Salomão, o mais glorioso de todos, mas Davi é o mais importante desses reis. E o pessoal queria que o descendente de Davi restaurasse o trono de Davi. E quem seria esse descendente? Jesus. Então, o que o pessoal esperava que Jesus fizesse? Proclamasse um reinado, montasse um exército, batalha contra o Império Romano, e Jesus fosse coroado e reino, né? Isso eles pensavam que ia ser um reino assim. Mas o reino de Jesus não é político ou terreno. Jesus está anunciando o reino dos céus. E mais do que isso, ele mesmo é o próprio reino de Deus, porque ele é Deus. Então Jesus está se anunciando e dizendo que quem seguir ele herdará um reino que não está neste mundo, mas que está nele, na pessoa dele. Então o reino de Deus, ele está no céu e ele está também aqui na terra no sentido não político, mas dos cristãos que se amam. Quando os cristãos se amam, o reino de Deus acontece neste mundo. E como que a gente vê o reino de Deus acontecendo neste mundo? É só você olhar a vida dos santos. Pensa no seu santo de devoção, que você sabe realmente a história, que você viu a história. Certo? Tudo que ele fez foi justamente deixar que Cristo vivesse nele. E através das atitudes dele, o reino aconteceu. São Padre Pio escutava 18 horas, celebrava a missa e escutava 18 horas de confissão por dia. E rezava 20 rosários. E perdoava pecados, aconselhava. Ele era tão pouco para ser um só que Deus deixava ele se bilocar, daí estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Não é um reino político ou terreno, mas um reino de graça, onde coisas extraordinárias acontecem para aqueles que amam a Deus, porque diz a Sagrada Escritura que nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, e ninguém nunca soube nem saberá aquilo que Deus preparou para nós, né? Parafraseando, né? Não é assim que diz exatamente, mas parafraseando. Então, Jesus, ele anuncia o reino de Deus. E nisso, ele começa a escolher pessoas para segui-los. A escolha dos 12 apóstolos. Vamos lá. A escolha dos 12 apóstolos é a fundação da igreja. Entre muitos discípulos, Jesus escolhe 12 homens para serem seus apóstolos. São Marcos relata. Escolheu estes 12. Simão, que impôs o nome de Pedro. O número 12 recorda as 12 tribos de Israel e manifesta a fundação do novo povo de Deus. O catecismo ensina. Os 12 são as pedras do alicerce da nova Jerusalém. Os apóstolos receberam a missão de ensinar, santificar e governar o povo de Deus. São João Crisóstomo. Obrigada. Comenta. Cristo escolheu homens simples para mostrar que a força da evangelização vem de Deus. Os apóstolos foram os primeiros bispos da igreja e sua missão continua hoje por meio da sucessão apostólica. Muito bem. E Cristo, ele quis fazer discípulos, né? E era uma coisa muito comum. Cristo não está inventando a roda aqui. João Batista tinha discípulos também, certo? Tinha os discípulos de João Batista, tinha os fariseus, os religiosos da época, os mestres da lei, eles também tinham discípulos. O discipulado é algo muito comum no mundo antigo. Você tem um cara que é sábio, que é mestre,
e você quer aprender com ele. Então você passa a viver com ele e fazer tudo o que ele pede, desde lavar a louça até escrever alguma coisa, falar alguma coisa, fazer, ou seja, o discípulo ele faz tudo o que o mestre manda. E Jesus, ele vai ser também um mestre. Ele vai ser rabi, né? Tanto que o pessoal na Bíblia chama ele de mestre, de rabi, porque ele é mais um dos mestres que tem discípulo. Então, mestre que tem discípulo é uma coisa que mais tem ali no mundo antigo. Jesus não está inventando a roda e ninguém estranha Jesus fazer isso. Só que a mensagem de Jesus é diferente das dos outros, porque enquanto os outros anunciam o Messias ou falam que são o Messias, mas depois fracassam, Jesus Cristo se diz Messias, faz milagres e abala o sistema. E muitas pessoas passam a seguir. Dessas pessoas que passam a seguir, Cristo escolherá 72 discípulos para seguirem mais de perto. E desses 72 discípulos, ele vai escolher 12 apóstolos. 12 apóstolos. E o que significa a palavra apóstolo? O que significa a palavra apóstolo? Primeiro, apóstolo é um discípulo que foi promovido a um algo mais. O discípulo é aquele que segue de perto o mestre. O apóstolo vem do grego apóstolos, que significa literalmente enviado ou mensageiro. O apóstolo é aquele que fala em nome do mestre, que prega em nome do mestre, certo? E é alguém que é enviado com uma missão, certo? Então, quem são esses 12 apóstolos que vão ter essa missão de serem enviados por Cristo? O primeiro deles, Pedro. Quem quiser anotar, anota, tá? O seu irmão, André. Tiago Maior, filho de Zebedeu. João, irmão do Tiago Maior, ou seja, Tiago Maior e João são os filhos de Zebedeus, né? Os filhos de Zebedeu. Filipe, onde veio a inspiração do meu nome, né? Filipe. Bartolomeu, que vai ser também chamado de Natanael. Tomé. Mateus, que antes vai se chamar Levi, e Jesus vai chegar numa coletora de... Ele era cobrador de impostos, né? E Jesus vai falar, vem, segue-me. E ele seguirá, né? Tiago, menor, filho de Alfeu. Tem 2 Tiago. Tem o maior, filho de Zebedeu, e o menor, filho de Alfeu. Judas Tadeu. Gente, Judas Tadeu não é o Iscariotes. Tem 2 Judas, tá? O Judas Tadeu, do bem. Simão, o Zelote. Judas Iscariotes, o que irá trair Jesus. O que irá trair Jesus. Depois que Judas Iscariotes morre, vai vir Matias. Só que aí é depois, né? Depois da ressurreição de Cristo. Matias vai substituir Judas. Os 12 apóstolos. No Antigo Testamento, tínhamos as 12 tribos de Israel, que tinha Judá, Benjamim, José, Neftali, Levi. Essas 12 tribos de Israel eram os descendentes dos 12 filhos de Jacó. Agora, Jesus Cristo escolhe 12 discípulos, 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos, esses serão como se fossem as novas 12 tribos de Israel. E esses 12 apóstolos, eles serão a semente da igreja. Quando Cristo subir aos céus, serão eles que irão pelo mundo todo pregando Cristo, fundando igrejas.
sendo Pedro o primeiro deles. Pedro vai ser então considerado o primeiro Papa, né? Só que esse mistério do apostolado petrino, de que Pedro é Papa, nós iremos ter uma aula própria para explicar melhor, certo? E Jesus escolhe os 12. Os 12 apóstolos vão ensinar e santificar. E você pode perguntar, os 12 melhores de Israel na época estão aqui, certo? Errado. É só curva de rio. Quem não sabe, né? Curva de rio. O lixo tá no rio, né? Aí a curva do rio vai ficando os lixos, né? É só curva de rio. Pedro é analfabeto, não sabia, é um chucro, né? O outro é tudo pescador, um era ladrão, né? Judas era ladrão, né? E Levi era cobrador de imposto, roubava das pessoas, era ladrão também. Tinha o Zelote, né? Esqueci o nome do Zelote. Que ele, o discípulo Zelote, que ele era um cara que fazia parte dos rebeldes que queriam destronar o Império Romano na base da pancada, né? Fazendo incursões terroristas. Ou seja, era só curva de rio. Jesus escolheu ali, né? O Simão Zelote, né? Muito obrigado. E Jesus escolheu ali pessoas evidentemente fracas e pecadoras, e que depois vão se tornar os grandes santos apóstolos, exceto Judas, mas vão se tornar os grandes santos apóstolos, precursores da Igreja Católica no mundo todo, fundando igrejas pelo mundo todo, e Cristo vai converter esses pobres pecadores em grandes santos, para dizer que não existe condição de vida que não seja possível que Cristo te tire dessa condição de vida. Cristo santifica. Cristo, quando ele te chama, ele não quer que você seja o melhor, porque o médico não veio para os saudáveis, o médico ele veio para quem? Para os doentes. Jesus ele não veio para os santos, Jesus veio para mim, para você, pobres pecadores, e se você se sente pecador, é aí que Cristo te ama mais. Se você é pecador, é aí que Cristo se inflama de amor por você e quer que você seja um grande discípulo. Vamos pegar aqui a história de Maria Madalena. Maria Madalena, ela era uma mulher de vida pública, certo? Tinha 7 demônios na alma dela. Alguns dizem que Maria Madalena era também a mulher caída, adúltera. Não se sabe se era ou não era, né? Mas vamos dizer aqui para fins pedagógicos que sim. Uma mulher possuída com 7 capeta, prostituta, e Jesus Cristo fez ela ser a maior das santas. E quando Jesus Cristo ressuscitou, quando Jesus Cristo morreu, era ela que foi até o túmulo de Cristo. E quando um anjo apareceu para ela, ela olhou para o anjo e falou: onde que está Jesus? Porque nem a presença de um anjo consolava o coração de Maria Madalena, que era apaixonada por Cristo. Jesus Cristo pode mudar tudo. Jesus Cristo pode mudar o maior pecador no maior santo. Vocês têm que crer nisso, gente. Senão vocês vão ficar colocando o seu pecado, a sua miséria, como maior que a graça de Deus. E nada pode ser maior que a graça de Deus. Se você dizer, o meu pecado não tem solução, você está dizendo que Deus não é onipotente. Você está dizendo que Deus não tem poder. Você está dizendo que o seu pecado é maior que Deus. Que a sua condição é maior que Deus. Então a gente não pode ser orgulhoso a esse ponto. Nós temos que ser humildes. E nossa humildade está em reconhecer: Senhor, eu sou pecador, então me salva, me converte. E assim o Senhor vai escolher você. Vai escolher você. Assim como Ele me escolheu. Assim como escolheu a Sônia. E hoje nós somos umas pessoas de vida muito... Buscamos a santidade, né, mãe? Mas a gente teve ali as nossas questões do nosso passado. Não cabe aqui contar. Mas já teve um Felipe do Velho Testamento. Já teve uma Sônia do Velho Testamento, né? E Jesus nos resgatou. Certo? Jesus nos resgatou. Milagres de Jesus
Pode ler, Medra. Pode ler, Tamires. Os milagres de Jesus. Os evangelhos registram numerosos milagres realizados por Cristo. Cura dos cegos, cura dos paralíticos, purificação dos leprosos, expulsão dos demônios, multiplicação dos pães, ressurreição dos mortos, domínio sobre os ventos e o mar. O catecismo ensina. Os sinais realizados por Jesus, testemunho que o Pai o enviou. São Tomás de Aquino afirma: os milagres foram realizados para confirmar a verdade da doutrina de Cristo. Os milagres manifestam a misericórdia divina, mas também exigem fé. Muitos viram os milagres e, mesmo assim, recusaram-se a acreditar. Por isso devemos perguntar: nossa fé está baseada apenas nos milagres ou no próprio Deus? Muito bem. Jesus, nas suas palestras, nas suas pregações, ele pregava, o povo escutava, e sempre tinha ali um cego, um paralítico, um leproso. Leproso é uma pessoa que tem a hanseníase, né? Que é uma doença que aos poucos vai corroendo a carne da pessoa, é horrível, né? Quem já viu um leproso, um leprosário, é uma doença que até hoje é desafiadora, né? O tratamento é desafiador. Na época não tinha cura nem tratamento nenhum, certo? Tanto que os leprosos, eles eram afastados da sociedade. Se você contraísse lepra, você é meio excluído da sua família, da sua casa. Então, o leproso, além de ter a carne contaminada, né, ele também sofria a solidão de ser abandonado por todo mundo, né? Imagina, né? Todo mundo. E ele tinha que ainda, quando ele ia andar na rua, ele tinha que andar com um sininho. Ou se não tivesse sininho, ele tinha que andar gritando: leproso, leproso. As pessoas tacavam pedra nele, cuspiam, chamavam de amaldiçoado. Então, olha só, Jesus expulsava também, tinha pessoas endemoniadas. Então, o que Jesus fazia? Ele pregava e curava essas pessoas. Devolvia a visão para os cegos, devolvia a audição para os surdos, purificava a carne dos leprosos, expulsava os demônios, multiplicou o pão. Por que Jesus deu ordem para o vento e para o mar ficar quietinho, né? Por que isso acontece? Por que Jesus faz isso? Jesus, ele precisa fazer milagres para a gente crer que ele é Deus? Jesus precisa fazer milagre para crer que ele é Deus? Para a gente crer, ele precisa fazer milagres para provar que é Deus? Não. Jesus não precisa provar nada para ninguém. Agora, nós acreditamos em Jesus Cristo sem nenhum milagre? Aí eu falo, deveríamos, mas somos fracos. E o ser humano, por ser fraco, ele quer sempre uma prova. O ser humano, por ser fraco, ele sempre quer uma demonstração. Então, Jesus Cristo sempre fazia os milagres, primeiro, por amor e misericórdia àquele que sofre. Segundo, mediante a fé daquele que pede. Todos os milagres de Jesus têm algo em comum. Aquele que está sendo curado está pedindo e pedindo com fé. Jesus, ele vai falar: você crê que isso pode acontecer? A pessoa fala sim, então faça conforme a sua fé. E o que acontece? A pessoa é curada. E terceiro ponto, Jesus Cristo faz para confirmar que a sua doutrina é verdadeira, como diz Santo Tomás de Aquino. A doutrina de Cristo é verdadeira e ela é acompanhada por sinais e prodígios milagrosos. Mas precisaria desses sinais para a gente crer? Não precisaria, mas porque nós somos cabeça dura, precisamos de espetáculo, né? Basicamente. Mas Jesus disse: felizes aqueles que nunca me viram, mas creram. Felizes aqueles que não veem milagres, mas creem no Deus dos milagres. E outra coisa, tem gente que vê milagre todos os dias. Tem uma música muito bonita, né, que a gente canta agora na igreja direto, né? Aquela música que diz: eu vivo milagre todos os dias, eu vivo milagres, que eu vivo promessas, né? E aquela música do Flavinho, né? E a gente cantou ontem na comunidade, muito bonito.
Mas eu pergunto para vocês, a gente vê tantos milagres, vê tantos testemunhos, o Frei Gilson no Instituto Hesed, é cura de câncer, é cura de paralisia, é pessoas que conseguem emprego. Aí eu pergunto para vocês, tem pessoas que só creem em Deus por conta dos milagres, isso está errado. O milagre ele deve ser para aumentar a nossa fé, não para gerar a fé. Não pode, a fé não pode ser gerada através do milagre. Mas o milagre deve fortalecer a nossa fé. E na vida minha e da minha mãe, o que não falta é milagre para testemunhar. A gente viveu muitos milagres de ordem financeira, de ordem de saúde. A gente tem milagre pra caramba para contar. Mas a gente pode testemunhar que, se não fosse os milagres, nós estaríamos crendo em Deus da mesma forma. Da mesma forma. Porque eu não busco a Deus pelos milagres. Eu não busco a Deus pelos milagres. Eu busco a Deus porque Deus ele deve ser buscado, amado por ele mesmo. E essa música que eu falei para vocês, ela tem uma frase bonita. Cura, Senhor, se o Senhor quiser. Mas se o Senhor quiser, ainda assim te adorarei. Se o Senhor não quiser, ainda assim te adorarei. Se o Senhor quiser curar, te adorarei. Se o Senhor não quiser curar, te adorarei também. Por isso que a gente não pode ficar dependendo de milagre. Não podemos ficar dependendo de milagre para crer. Devemos amar a Deus porque Deus é Deus. Ponto. Eu busco os milagres de Deus ou eu busco o Deus dos milagres? Eu busco os milagres de Deus ou eu busco o Deus dos milagres? Busquemos o Deus dos milagres. Fala, Tamires. Prof, você está comentando que nós, como um católico, muitas vezes a gente acredita em Deus baseado no que ele faz. E os católicos que não acreditam no milagre? Aí é o outro extremo, né? Tem gente que fala que milagre não existe. E isso é de uma idiotice tão grande, porque os milagres, eles são muito evidentes e numerosos para se negar. E tem gente que nega, porque é um Tomé, só acredita se ela vê na frente dela, entendeu? Porque aí a gente chega nas pessoas que são extremamente, que caem no ceticismo, né? Então, tem um pessoal da teologia da libertação, que é uma teologia que vocês devem evitar, que diz que tudo que Jesus fez de milagre na Bíblia não foi de verdade. Que é só simbolismo, né? Jesus não multiplicou os pães. Na verdade, as pessoas que levaram cada um pedaço de pão e depois o milagre foi que todo mundo uniu os pães e teve pão para todo mundo, né? Ou seja, sempre diminuindo ou menosprezando ou reduzindo, esvaziando a sobrenaturalidade de Jesus, certo? Para dizer que Jesus era só uma pessoa, não Deus. Tem pessoas que são assim. Evite. É o outro extremo. Tem gente que só crê em milagre e tem gente que é cética. E São Tomás de Aquino vai dizer que a virtude está no meio termo, nem no excesso e nem na escassez. Mas a virtude sempre está no meio termo, né? A gente deve crer, né? E não crer em qualquer coisa. Qualquer milagre, qualquer coisa também. Tem gente que qualquer coisa é milagre. Também não, né? É tipo, eu consegui um emprego, milagre, mas o que aconteceu? Eu mandei currículo. Aconteceu uma graça, foi uma graça. Agora, milagre é quando não tem uma explicação. Foi uma coisa que não tinha como acontecer e aconteceu. Nossa, eu passei no concurso, milagre, mas eu estudei 12 horas por dia por um ano. Não é milagre. Você foi virtuoso, parabéns. Deus te deu uma graça de ser estudioso. De ser estudioso. Agora, eu tenho câncer que está com metástase, estou numa UTI e o médico me deu um dia de vida e de repente sumiu tudo. Isso é milagre. Porque não tinha como resolver e quem resolveu foi alguém que
foi Deus, né? Foi o único que poderia resolver. E para encerrar a aula, gente, vocês entenderam, pessoal? E para encerrar a aula, o Sermão da Montanha. Agora, vamos lá, mãe, com você. Peraí. Eu me perdi aqui. É o último. Pode ler. Pode ler, pode ler. O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a síntese mais completa dos ensinamentos morais de Cristo. Nele encontramos as bem-aventuranças, o Pai Nosso, o amor aos inimigos, a prática da caridade, a confiança na providência divina, o catecismo ensina. Jesus levou a lei à sua perfeição. Cristo não veio abolir a lei de Deus, mas levá-la à plenitude. São Leão Magno afirma: as bem-aventuranças são os degraus pelos quais a alma sobe para Deus. E Jesus Cristo, ele vai no Evangelho de Mateus fazer um grande discurso, um grande sermão. Quem assiste The Chosen tipo, o pessoal faz esse momento um momento auge da série, né? O Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Cristo vai passar os seus principais ensinamentos. E esses ensinamentos, eles vão pegar coisas da antiga aliança e Jesus Cristo vai planificar o Antigo Testamento, transformando no Novo Testamento. Ou seja, Cristo ele não veio abolir a lei do Antigo Testamento. Ah, Antigo Testamento é passado, agora é o Novo. Não. Ele veio pegar as coisas do Antigo Testamento, purificá-las, elevá-las e colocá-las de uma nova forma, numa forma que a gente chama de nova lei. Novo Testamento. E a gente pode falar das bem-aventuranças. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que são humildes verão a Deus, né? A dependência total de Deus. Pobre de espírito é isso. Eu sou aquele que não tenho em mim minhas esperanças, mas eu tenho em Deus. Bem-aventurados que choram. Você chora? Você chora? Eu choro pra caramba. Nesse ano foi o ano que eu mais chorei na minha vida. De problema, nossa, muita coisa aconteceu. E quando eu tô sofrendo por algo que é justo, bom, e que eu sou vítima, sem ser vitimista, né, mas que eu tô sendo injustiçado, eu lembro, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Certo? Todos vocês que sofrem, tem uma promessa, Deus vai consolar vocês. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, aqueles que não usam da violência para conseguir aquilo que quer. Bem-aventurados, ou seja, vocês. Bem-aventurado quer dizer que vocês estarão no céu, se vocês forem assim. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqueles que não aceitam injustiça, aqueles que ajudam as pessoas que estão sendo injustiçadas, aqueles que lutam por justiça neste mundo. Mesmo que vocês falhem e a injustiça prevaleça, vocês no céu serão saciados e verão Deus fazer justiça. Gente, vocês sabiam que tem muita gente que viveu e morreu sem ser castigado pelos seus pecados aqui nessa terra. Mas a justiça de Deus não está baseada aqui nessa terra. Quem sai ileso deste mundo tem o próximo para prestar contas a Deus. Tem o próximo para prestar contas a Deus. E aqui a gente será saciado, porque Deus fará justiça. A justiça que a gente não consegue fazer, Deus faz. Isso nos consola. Então deixa o cara ser injusto, deixa o cara lá, né, na sua injustiça, porque o que é dele, Deus está guardando. E é claro, rezamos pela conversão dele, né, porque ninguém quer que as pessoas se condenem ao inferno, né, gente? Mas, se quiser ir, a porta tá aberta para quem quiser entrar, né? Eu não quero, né? Eu quero ir para a porta do céu, né? Vamos lá.
Os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse aqui é para quem exerce a compaixão com o próximo, né? Quem vê uma pessoa com fome e sacia a fome dessa pessoa, com sede, dá um copo com água. Quem usa da misericórdia, a misericórdia justamente é você ter compaixão com a miséria do outro. Concórdia com a miséria. Misericórdia. Compaixão com a miséria. Misericórdia. Puros de coração, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Aqueles que não são falsos, aqueles que vivem a castidade no seu estado de vida, aqueles que não querem viver uma vida de pecado. E por fim, os dois últimos, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, aqueles que buscam o fim das discórdias. Pessoal, vocês querem ir para o céu? Olha as dicas aqui, para ir para o céu. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se você está sendo perseguido por conta de uma coisa injusta, bem-aventurado você é. Certo? Jesus está ensinando tudo isso no Sermão da Montanha. Ele vai ensinar que nós devemos amar os nossos inimigos. Vai ensinar que nós devemos confiar na providência de Deus, que Deus, ele provê tudo e não deixa faltar nada. E como assim amar os nossos inimigos? Não significa que você deve acolher dentro da sua casa alguém que não gosta de você, mas que você não deve desejar que ela vá para o inferno, por exemplo. Nossa, eu odeio essa pessoa, eu quero que ela queime no quinto dos infernos. Não. Você deve sempre desejar o céu, mesmo para a pior pessoa do mundo. Mesmo que ela não mereça. Porque, na final das contas, você também não merece, e nem eu. Diante de Deus, somos todos pecadores. E é isso que vai ensinar o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Mas sobre o Pai Nosso, nós vamos ter a próxima aula, a explicação parte por parte do Pai Nosso. E a partir da próxima aula nós iremos continuar aqui do Sermão da Montanha até a Santa Ceia. Certo, gente? Vocês estão gostando da vida de Jesus e os ensinamentos espirituais que nós tomamos da vida de Jesus? A vida de Jesus, ela é a vida que nos salva. A vida dele nos salvou. Então, louvado seja Deus. E eu vou aqui encerrar a gravação.